ela. Amém. Queridos irmãos, aqui temos uma palavra poderosa para nossa edificação. Uma palavra do próprio Jesus Cristo. Ele dizendo a Pedro e aos demais que ouvia as suas palavras. O Senhor Jesus, após Pedro revelar que Jesus era o Messias, e Jesus diz para ele que não foi a carne nem o sangue que revelou, mas o Pai. Aí Jesus diz essas palavras, a qual nós lemos do verso 18. Ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A palavra Pedro, o nome Pedro no grego quer dizer Petrus, que quer dizer uma pedra, uma pequena pedra. E o Senhor, Ele fala que edificaria a igreja sobre uma pedra. A Igreja Católica, o papado, defende que a igreja foi edificada em Pedro, mas nós entendemos que a igreja não foi edificada em Pedro. É claro que o apóstolo teve sim uma participação especial na edificação da igreja. Ele não foi a pedra principal. Diversas vezes vamos encontrar nas epístolas de Paulo, Pedro, ele dizendo que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina em que a igreja foi edificada, fundada. E em nenhuma outra parte, você vai encontrar dizendo que a igreja foi edificada em Pedro. A igreja não poderia ser edificada em homem. A igreja não poderia ser edificada em homem que estava sendo julgado e subjugado pelo pecado. A igreja deveria ser edificada em cima, na base de vidas santa, reservada, guardada na palavra de Deus. Por isso o homem não teria condições de edificar a igreja. Queridos irmãos, se você analisar a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis, você vai encontrar Deus querendo agrupar um povo para si. Deus querendo um homem na terra para que o representasse, para que reunisse um povo, para que o adorasse e o servisse. Em todas as dispensações, você vai encontrar Deus procurando o homem que estivesse em condições para estar diante da sua presença. Na dispensação da inocência, você vai encontrar Deus colocando o homem no Éden, mas o homem cai no pecado. Na dispensação do governo humano, da consciência, vem Deus ali e elege a Noé como seu representante. E por causa da multiplicação do pecado, Deus manda Noé fazer uma arca e colocar a sua família e tantos que quiserem acreditar na palavra. E aconteceu que passou a dispensação da consciência. Ali sempre Satanás trabalhando contra o homem.
Sempre Satanás jogando o pecado na frente, colocando o homem para mentir, o homem para enganar, para matar, para roubar. Na dispensação do governo humano, acontece que o homem continua no pecado. Governo humano, a dispensação do governo humano é desde o dilúvio até a Torre de Babel. E Deus coloca confusão no coração do homem por causa do pecado. O homem construindo uma torre para chegar até o céu e ver a glória de Deus. Deus confunde, termina a dispensação do governo humano. Vem a dispensação dos patriarcas. Na dispensação dos patriarcas, Deus elege Abraão. E elegendo Abraão, Deus ali separa: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, e através de ti vou levantar uma grande nação. Mas Abraão mente contra o Senhor. Abraão peca, cede ao pecado. Mesmo assim, também Isaac, também Jacó, patriarca, passa-se então ali a dispensação dos patriarcas. Vem a dispensação da lei, e na dispensação da lei Deus coloca no papel como Ele queria que o homem andasse, como que Ele queria que o homem se comportasse, usando a Moisés, o homem mais manso da terra, diz a Bíblia. O homem mais manso da terra se ira e chama o povo de rebelde, e Deus diz: olha, Moisés, você não vai entrar na terra, porque você irou e chamou o meu povo de rebelde. Então, na dispensação da lei, sempre o homem está debaixo do pecado, sempre está ali debaixo das leis de Satanás, e Satanás trabalhando na vida do homem, escravizando o homem. E quando entra a dispensação da graça, encontramos Jesus Cristo de Nazaré, Ele mesmo dizendo: tu és Pedro, dizendo para tu és Pedro, mas sobre esta pedra, aponta para si mesmo, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o inferno não terá poder sobre ela. Aleluia. A igreja do Senhor, ela foi edificada sobre Jesus Cristo, a pedra principal de esquina. A igreja foi edificada. Eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos 4 colunas a qual a igreja foi edificada, e eu não posso deixar de fora a primeira coluna, que é os apóstolos. Os apóstolos foi uma coluna especial na edificação da igreja. Eles trabalharam a fundo, afinco, para ali edificar um povo, pregar, deram as suas vidas, morreram ali, deram o seu sangue, foram açoitados. Sim, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, sim, eles é uma coluna. E diz Paulo aos Efésios, ele diz: edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Então os apóstolos, os sacerdotes, os pastores são sim uma coluna da igreja. A segunda coluna é a palavra de Deus. O Senhor edificou o seu reino na terra, a sua igreja, através da sua palavra. Momento nenhum o Senhor Jesus omitiu a sua palavra ali quando ele pregava o sermão do monte. Ele não omitiu nada, ele foi reto nas suas palavras. A igreja sim tem que ser edificada através da palavra. Por quê? Porque a igreja sem a palavra, ela se corrompe. A igreja sem palavra, o mundo toma conta. A igreja sem palavra é uma igreja que leva todo o vento de doutrina, entra nela e a igreja segue os ventos de doutrina. Mas a igreja que está firmada na palavra não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ela está olhando para Jesus
Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Oh, aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, o salmista, ele disse nas suas palavras: como pode o jovem purificar o seu caminho? Mas aí vem a resposta: observando conforme a tua palavra. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro sempre falou sobre a palavra. O apóstolo Paulo sempre protegeu a palavra e foi rígido nas suas palavras. Sim, ele disse: purificando-a, a igreja, purificando-a através da lavagem da palavra de Deus. Aleluia. A palavra, sim, ela não cai. Por quê? Porque está firmada na palavra de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, não é compensativo somente conhecer, não é compensativo só você estudar, não é compensativo só você agradar da palavra. Você tem que andar na palavra, para que Satanás não tenha poder sobre a tua vida. Aleluia. Observa a quarta coluna. A quarta coluna é o sangue do Cordeiro. Sim, a igreja do Senhor, ela foi edificada. Sim, e a coluna, uma das colunas principais é o sangue. Mas por que o sangue? Porque se não tivesse o sangue, Satanás teria poder sobre a igreja. Sim, principalmente para acusar a igreja dos seus pecados antepassados. Então o sangue do Senhor é uma coluna na tua vida. Ela é uma coluna da igreja. Sim, é uma coluna. Sabe por quê? Porque o sangue, ele purifica a sua vida do pecado. O sangue, ele purifica a sua vida do pecado. Observa a palavra de Deus que está em Efésios capítulo 2 e o verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora eras gentios na carne, chamado incircuncisão, pelo que na carne chamamos circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, e já pelo sangue de Cristo chegaste perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo a carne. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Antes de Jesus derramar o seu sangue na cruz do Calvário, havia uma inimizade entre Deus e o homem. Havia uma parede de separação que separava o homem de Deus. Então acontece que o sangue veio e quebrou a parede da inimizade e trouxe a amizade do homem para com Deus. O sangue do Cordeiro trouxe o homem para perto de Deus, porque antes do sangue descer da cruz, antes do sangue verter de Jesus, quando Deus olhava para o homem, o Deus via o pecado do homem. Mas quando então acontece hoje, quando Deus Pai, Ele
Ele levanta para ver a igreja de Marcelândia. Ele não vê o teu pecado, mas Ele vê o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida, perdoando, lavando todos os seus pecados. E Ele lá do céu, quem sabe Ele diz: alá minha igreja, alá minha igreja, o meu filho comprou com o seu sangue, Ele resgatou com o seu sangue. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a quarta coluna é sim o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus. É a quarta coluna da igreja, a qual eu prego nesta noite. Eu poderia citar diversos temas que poderia ser selecionado como coluna, mas aqui quero falar somente sobre 4 colunas. E a quarta coluna é o nome de Jesus. Ele mesmo deu o seu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome pegarão nas serpentes. Em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não vai causar dano algum. Em meu nome, se ponhar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O nome de Jesus Cristo. Ei, cristão, você tem uma arma poderosa dentro da tua casa, no teu coração, e não sabe desfrutar. É o nome de Jesus Cristo. Tem muitos cristãos que estão sobre o jugo de Satanás. O diabo está amedrontando, aparece à noite, derruba a panela, faz tanto alvoroço dentro da família. Ei, minha irmã, você tem uma arma poderosa. É o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o nome do Senhor. Anderaçu, onda cantarabaçu, andaramanahai. O próprio Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado. Enfermidade tem que sujeitar o nome de Jesus. Demônio chega, treme sobre o nome de Jesus. Então você creia no nome de Jesus e seja vitorioso nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observa a palavra de Deus. O próprio Jesus dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. As portas do inferno não prevalecerá contra ela. Meus queridos irmãos, quando o Senhor Jesus diz não prevalecerá, Ele não está dizendo que não vai lutar. Então você tem que entender que luta, perseguições, isso está diante de ti e de todo cristão. Mas uma coisa não está diante de ti, é a derrota. Porque o próprio Jesus disse: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. As portas do inferno não vai prevalecer. Eu perguntei para Jesus um dia, estava orando: Senhor, como que é isso? A igreja, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. O Senhor fez me entender, sabe como é que é? Você não está sem guerra. O cristão está com a mão direita com espada, guerreando as suas guerras, uma espada, e na sua mão esquerda já está com a bandeira da vitória levantada. Diabo não tem poder contra a tua vida. Oh, aleluia. Aí eu consigo entender porque que o apóstolo Paulo diz: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Enquanto você está lutando, Jesus já venceu por você. Ele já triunfou, ele já triunfou. Ele já triunfou. Você pode ver a tua vitória. Você pode ver terminar essa guerra e ver a tua vitória, porque Jesus já triunfou. Ele venceu por você. As portas do inferno. Observa, igreja, as portas do inferno.
eu meditando na palavra de Deus, e eu consegui entender, e eu quero falar sobre 3 portas em que luta contra a igreja, que guerreia contra a igreja 24 horas, que guerreia contra a igreja e não para momento algum. 3 portas que estão abertas para guerrear contra a igreja, portas do inferno. Observa, a primeira porta que está contra a igreja é o pecado. O pecado é uma porta que pertence a Satanás, é do inferno. As portas do inferno não vai prevalecer. Então o pecado pertence a ele, e o pecado está lutando contra a igreja todos os dias. Todos os dias a vida do cristão é uma vida de renúncia. Todos os dias a vida do cristão é uma vida de perca. Tem que deixar de lado. Às vezes está na sua razão, mas não, se eu fizer isso, eu estou mentindo, eu vou pecar contra Deus. Crente está vigiando contra o pecado todos os dias da sua vida. O pecado, meus queridos irmãos, diz a palavra, o apóstolo Paulo, que o pecado, ele é uma coisa terrível que escraviza o homem. O homem sem Deus, ele está debaixo do jugo do pecado. O homem sem Deus, ele não faz o que ele quer, ele faz o que o seu desejo quer. O homem sem Deus, o homem conforme o pecado, ele não quer beber, ele não quer, mas o pecado manda, vai lá beber, vai lá, e ele tem que beber porque está debaixo do jugo do pecado. O homem que está debaixo do pecado, ele não quer trair, mas o pecado vai lá trair, vai lá, ele tem que ir lá trair, porque há um jugo do pecado sobre a vida do homem sem Deus. Mas então a palavra de Deus, por isso o Senhor Jesus disse, esta porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Não, esta porta do inferno, por quê? Porque eu vou mortificar a carne, eu vou dar poder para os meus filhos mortificar a tua carne. Eles vão andar em mim, é em mim que eles vão andar, eles vão viver em mim, vai depender de mim, vai comer através de mim, vai andar em mim, vai pensar comigo. Então Jesus edificou a sua igreja, e o pecado não tem poder sobre a tua vida. O pecado, ele quer até dominar a tua vida, mas o cristão, quando o pecado vem, ele lembra que Jesus Cristo lavou com o seu sangue todo precioso. O Senhor Jesus Cristo redimiu, o Senhor Jesus Cristo lavou a sua vida. O pecado, ele não tem poder, o pecado não pode subjugar a tua vida. Meu irmão, há, por exemplo, muitas vidas dentro da igreja que se diz crente, mas é julgado pelo pecado, não quer fazer, mas faz porque está sob o jugo do pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, nessa noite, ele está dizendo, vinde a mim, eu vou tirar este jugo pesado, e eu vou dar meu fardo leve sobre vocês. Aleluia. Não podemos estar debaixo do pecado, porque Jesus venceu o pecado por você. Observa o apóstolo Paulo falando, observa o apóstolo Paulo falando à igreja, aos irmãos de Roma, dizendo que o salário do pecado é a morte. Através do pecado, porque o pecado entrou por um homem, o pecado espalhou sobre todos os homens, e por causa do pecado de um, entrou a morte e reinou sobre a vida dos homens. E então aqui, agora a segunda porta que eu quero falar nesta noite, a segunda porta é a morte. A morte é a segunda porta em que a igreja não deve temer, porque Jesus Cristo já triunfou por ela. Jesus Cristo já passou por esta porta e triunfou. A morte não tem poder mais para matar a sua vida. Quando o cristão fala que está chegando a hora da sua morte,
cristão não pode ter medo de morrer. Por quê? Porque a morte é como um passaporte para a sua vida. É como um passaporte. Ele sai desta vida de angústia e entra para a vida de gozo. Ele sai desta vida de tristeza e entra para uma vida de alegria junto com o Pai. A morte para o cristão é um passaporte. Não precisa temer a morte, não. Jesus Cristo está contigo. Assim como o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Tu estás comigo. O Senhor pega na tua mão para passar diante da morte. Meus queridos irmãos, quando falamos de morte, falamos da morte espiritual. A morte mata o homem físico, mata como todos, está ordenado a morrer uma vez. Então vem a morte e mata o corpo físico, mas o Senhor Jesus Cristo triunfou sobre ela para não matar a nossa vida espiritual. É assim, o homem sem Deus está condenado a morrer, e ainda a morrer no corpo físico e no espiritual. A morte que tem o seu aguilhão, que é o pecado. Acontece que a morte vem para o ímpio e leva para o Hades, leva para o sofrimento eterno. Sim, a palavra de Deus é assim, mas Jesus Cristo de Nazaré, ele triunfou sobre a morte. Ele venceu a morte, ele triunfou sobre ela. Observa o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 53: pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? A tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Jesus já triunfou, já venceu a morte por tua causa e por minha causa. Ele venceu, ele triunfou a morte. Ele foi lá e venceu a morte por mim e por você. Hoje, você, quando chegar o dia da tua morte, meu irmão, cante e alegra, porque a morte é simplesmente um veículo que vai conduzir você até a presença de Deus. É sim, o ímpio deve temer a morte, porque o ímpio, ele peca, ele tem o que a morte gosta, ele tem o que a morte quer, que é o pecado, é o aguilhão da morte, é o pecado. O pecado e a morte andam junto, a morte e o pecado andam juntos, os dois não se separam. Então acontece que a morte, ele tem poder sobre a vida do pecador, a vida do homem que peca e não tem Jesus para justificar do pecado. Sim, mas a tua vida, meu irmão, minha irmã, a morte vai ter que respeitar, porque ela vai ver que você está guardado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Ela queria matar a tua vida, o teu espiritual, e levar para a profundeza do inferno, mas Jesus Cristo triunfou por você. Ele venceu e ele diz: aqui não, morte, aqui você não toca, você não leva, pertence a mim. Larabassuri canta, ondarabassuri anda cantarabahai. Aleluia. Observa a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, parece. Observa quando João, ele viu ali o Messias. Ele estava todo glorificado. Ele tinha sido morto, mas estava glorificado ali, ressuscitou. E agora João vê o Messias glorificado, os seus olhos como chamas de fogo, ali uma espada afiada à sua boca, os seus pés como um latão reluzente, no seu peito havia um cinto de ouro. Então ali quando João viu, então ele diz que ele caiu quase morto. Então ali Jesus chegou até ele e diz: João, não tema, João, não tema.
Eu vivo, João, eu vivo. Eu fui morto, mas eu vivo. Eu sou o primeiro e o último, João. Não tema, João, eu vivo. Ei, o teu Deus vive, o teu Jesus vive. Para quê? Para te livrar da morte, para te proteger da morte, para não te levar para o inferno. O céu te aguarda, porque Jesus batalhou por você. Já estou encerrando. Observa então que a morte não tem poder sobre a vida da igreja. A morte não tem poder, não. Ela pode levar até os céus, sim, mas matar e levar para o inferno, não. Porque a igreja não tem o que a morte quer, que é o pecado. O pecado Jesus já lavou e perdoou. Então acontece uma coisa: se eu tivesse condições de conversar com a morte, se fosse possível conversar com a morte, acontece que eu chegaria até ela e diria: morte, aonde está? Tu é poderosa, morte, tu é forte. Aonde está Hitler, um grande ditador? Aonde está Hitler? Ah, eu matei Hitler. Morte, aonde está Napoleão Bonaparte? Morte, a morte iria dizer: eu matei, eu triunfei sobre Napoleão Bonaparte. Morte, aonde está, morte? Dante de Oliveira, eu triunfei sobre ele. Morte, aonde está, morte? Aonde está então Elvis Presley? Aonde está? Eu triunfei sobre ele. Aonde está a morte? Aquele homem que um dia no seu camarim ele soltou uma fumaça no céu e disse, uma fumaça de maconha, e disse: olha, Deus, se tu existe, essa fumaça é para você. Ah, você está falando de Cazuza. Se onde está Cazuza? Cazuza eu o matei, eu triunfei sobre ele. Aonde está aquele rapaz aonde ele tinha cansado de ser negro e trocou a sua pele, colocou pele branca e mexia o corpo, rebolava, esquiava sobre os pés? Ah, você está falando de Michael Jackson. Sim, morte, onde está? Ah, eu matei, eu triunfei sobre ele. Morte, você é poderosa, morte, você é poderosa, mas aonde está, morte, o homem que carregou uma cruz sobre o caminho de Jerusalém, triunfou na cruz, foi ali, foi morto? A morte iria dizer: esse aí vive, esse aí vive, esse aí vive. Se coloca de pé em nome de Jesus. O teu Jesus, o teu Jesus, o teu. Derabaço de cantarabaço. Birabá, e a Sudecanta, o teu Deus, ele é vitorioso. Não tem nada nessa terra que ele não é vitorioso. Eu não vou pregar mais, mas a terceira porta em que batalha contra a igreja é o diabo com seus anjos, com as suas estratégias. Mas o apóstolo Paulo diz a Colossenses, capítulo 2, o verso 15, ele está dizendo que Jesus Cristo pegou principados, pegou potestade, pegou o inferno todo e levou sobre a cruz do Calvário, e sobre eles triunfou sobre a cruz. E Tarabaçu de Cantarabahai. Por isso que você tem que entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Satanás vem no teu ouvido e diz: eu vou acabar com a tua família. Aí você diz: vai não, Jesus já triunfou sobre você. A vitória é minha, a vitória é minha. Oh, Rabás, Ayandoko Manasu, Ticante Ondoro Manasu, Hoyandakas, Ayandarabasu,
Ai, quem vê que é necessário render glória para Jesus, renda. Ai, meu Deus, oh glória. Quando morre, olha aqui, quando morre uma pessoa importante, quando morreu Dante de Oliveira, fizeram então 1 minuto de silêncio para Dante de Oliveira. Quando morreu Itamar Franco, fizeram 1 minuto de silêncio sobre Itamar Franco. E para quem deixa o túmulo vazio, o que vamos fazer? Vamos dar glória, louvor, honra. Arabasarabai, Irasuricantarabai, Iramanaiaçu. Enfermos, vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Ai, Andocomanas. Quem quer oração? Quem quer oração, vem à frente. Enfermidade vai cair por terra. Jesus já venceu, Jesus já venceu. Arabaçu. Orabaçu de canto. Jesus já triunfou, Jesus já triunfou. Esta enfermidade, minha irmã, essa enfermidade, Jesus nas ruas de Jerusalém, Jesus carregava a cruz e carregava a tua enfermidade também. Eu vou levar para o Gólgota a enfermidade da minha serva. Eu vou levar para o Gólgota.